Olá, muito boa noite. Está começando mais um painel regional aqui pela Rede Família de Televisão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é uma figurinha bem conhecida de vocês que inclusive acompanham aí a programação da Rede Família. É o Carlos Fortunato, que está aqui com a gente nos estúdios. Ele que já atua no setor automotivo há mais de 30 anos, é proprietário do Vila Real Veículos aqui em Campinas. Bom, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado a você e toda a equipe da Rede Família. Parabéns pelo jornalismo, que é um sucesso. A gente está acompanhando de perto sempre. Parabéns. Muito obrigada. Bom, vamos começar esse nosso bate-papo entendendo um pouquinho da carreira do Carlão, né? Ele que não começou a trabalhar como vendedor de carros. Você começou, na verdade, como feirante, é isso? É assim, né? Como eu falei para você. Eu sou filho de pais portugueses, são imigrantes. Meu pai sempre foi, vamos dizer, como todo português, um desbravador, né? Então, um cara muito focado no trabalho e a vida era assim, era trabalho e trabalho. Lazer era trabalho, diversão era trabalho. Então, a vida do português, literalmente, esse português que vem de lá com 2 malas e atravessa um oceano em 50 dias, o foco é diferenciado. Por isso que eu digo, quem tem foco e tem determinação chega em algum lugar. Então a nossa vida sempre foi uma vida muito difícil. O que é vida difícil? Eu, quando garoto, quando menino, meu pai tinha um caminhãozinho, até a gente conta muito essa história. Ele precisava de alguém porque ele não sabia mudar as marchas. Então ele precisava de alguém para pôr o calço, para poder parar o caminhãozinho, pôr o calço e ele continuar a viagem. E eu era garoto, muito garoto, se eu falar a idade aqui vai ficar até chato. Mas desde menininho eu acompanhava meu pai nessa empreitada que era ir para o Mercadão, que antigamente era Mercadão, não era nem Ceasa, nem Seab, e nem era Mercadão, o Mercadão Velho de Campinas, onde tudo acontecia, isso há mais de 50 anos. Então, quer dizer, eu fui feirante, de feirante, passado uma época, tivemos transportadora, depois de feirante, junto com a transportadora, montamos um varejão. Então a vida foi arduosa, muito trabalho. A nossa vida foi sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar. E tudo foi acontecendo, de feirante para varejão, para transportadora, fomos adquirindo as coisas. Como chegamos no ramo automotivo? Tínhamos os caminhões, vendemos tudo, dos caminhões começaram a entrar carros e a gente sempre tinha aquele dom com a gente, eu comprei isso, eu tenho que vender. Como entrava, tornava a vender. E aí eu tinha um amigo que tinha uma loja. Pô, traz seus carros para cá, vem para cá, traz aqui, deixa aqui. Aí a gente começou a deixar os carros nessa loja. E como a gente começou a ter um pouco mais do que o próprio dono da loja, assim, num bom sentido, o próprio dono acabou não tendo, e nós tínhamos. Ele falou, pô, não tem sentido eu ficar aqui, eu não tenho, você não quer comprar? Aí compramos o ponto, e daí começou a acontecer tudo, compra e venda, acertou o nome, mudou o nome, e estamos no mercado hoje, com CNPJ há quase 30 anos, uma vida dura, é vencer problemas e obstáculos todos os dias, mas faz parte, a vida é isso. Quem não tem problema não sai de casa, então ficaria todo mundo dentro de casa e faz parte resolver os problemas. E assim começou tudo. O problema acaba virando um combustível, né? Pra gente ter que resolver. Sim. Por bem ou por mal, você vai ter que resolver, você vai ter que se mexer de um jeito ou do outro. É isso. Eu penso assim, trabalhar com automóvel é ter muita sabedoria, ter paciência, saber escutar o cliente, saber resolver problema, porque você trabalha com máquina. Então, falar assim, poxa, eu vendi, meu carro é zero. O carro novo sai e dá problema. Então, às vezes, a gente tem que ter o bom senso, ou a gente tem que ter expediente e sabedoria para tentar passar para o cliente quando a gente tem um pós-venda ou quando tem um problema, de trazer o cliente, olha, vamos resolver, é isso. E às vezes tem problemas que se estendem, faz parte. E a gente tem que ter jogo de cintura para o cliente entender que a gente tem que vender para o cliente o que a gente gostaria de comprar. Porque o que a gente não quer para os outros, a gente não faz, ou não quer para a gente, não faz para os outros. Então esse jogo de cintura tem que ter. Então, ser vendedor de carro hoje é uma arte. E é uma arte para poucos, principalmente para ter uma estrada longa como a gente tem, não é fácil. Mais de 30 anos aí, né, com o CNPJ na arte de comprar e vender.
Realmente é uma empresa idônea, né? Você percebe que existe ali a transparência nos negócios, porque o que a gente vê muitas vezes, as pessoas deixam inclusive de comprar carros usados ou seminovos, não tem condição de comprar um zero, fica sem carro porque tem medo de comprar um problema. Mas também procuram, às vezes, lugares que não tem essa trajetória toda, né? Essa história toda de vocês. Então, é importante quem está em casa e quer comprar um carro agora, a gente sabe que o carro zero está com preço altíssimo, mas a gente tem o seminovo, né? Que alguns, inclusive, você chega lá, você consegue comprar um seminovo com 500, nem 1 quilômetro rodado, né? Então a pessoa tem que procurar no lugar certo, né? Esse é o segredo. O mercado nosso sempre foi assim, o mercado de usados e seminovos vai ter de tudo. Então falar para você que hoje vou naquela loja que só trabalha carro bom, porque você compra o carro, o cliente chega com um carro na troca. Chegou com o carro na troca, beleza, você vai lá, avalia, funciona o motor, às vezes é um automático, você vai dar uma volta, ver se o câmbio não tranqueia. Você não faz um test drive de meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias. Então, às vezes, não é que você vendeu um carro com um problema ou você sabe do problema, porque às vezes o problema, e o cliente sabe disso, porque se ele compra o carro e já tem um problema, ele volta, mas às vezes ele compra o carro e ele não sai com o carro com problema. Mas é um carro que está propenso a dar o problema, porque é usado. A probabilidade de um carro usado ter problema, é lógico que ela é maior do que um carro zero. Às vezes eu falo para o meu cliente assim, olha, o senhor comprou um carro usadinho, né? Olha a idade desse carro. É a mesma coisa que você fala assim, eu brinco até. Você pega uma pessoa de 80 anos e fala assim, vamos pôr um saco de cimento de 50 quilos e um mais jovem. Quem aguenta mais? O mais jovem, ele é mais forte, está tudo melhor. Então o carro seria a mesma coisa. Mas às vezes a gente não tem condições de ter vamos dizer, um raio-x para falar assim, está tudo em ordem, não vai dar problema. Todo carro que não deu problema um dia vai dar. Uhum. Porque se não der problema, o mecânico não sobrevive, a autopeça não sobrevive. Então é um sincronismo. É óbvio que o cliente quando compra um seminovo, ele compra com garantia de 90 dias. Isso faz com que o cliente tenha uma tranquilidade após comprar um carro usado. Então, é óbvio que ter que procurar e ter que buscar, isso faz parte. O cliente tem que ser seletivo. Aonde eu estou comprando? Quem é a loja? Eu não estou querendo falar que eu sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém até a hora que deixa de ser. Então, mas eu digo assim, a gente tem uma história, a gente tem um nome a zelar e a gente procura fazer com que tudo seja da maneira correta. Faça tudo certinho, porque mesmo fazendo certo, você vai errar. Você imagina se começar tudo errado, quer dizer, não pode dar certo, né? Então eu digo assim, a gente faz da maneira correta, a gente tenta fazer certo, porque o nome é importante, a nossa vida é importante, e mais gostoso ainda é quando você vende um carro, o cliente volta. Olha, eu comprei com você há tanto tempo, estou voltando, como é que foi? Não posso... Sabe, vai ter de tudo, vai ter o cliente que vai comprar e vai acontecer. Mas a maioria, pelo que se vende, pela quantidade que se vende, de retorno é muito pequena. Por quê? Porque a gente trabalha da maneira certa, a gente é correto, a gente faz as coisas. Eu penso assim, toda família que entra na minha loja, eu digo para todo mundo que entra, a minha casa é a extensão da sua, sinta-se em casa. E é o que eu quero passar isso, já que a gente está falando de como começou, o que é, o que não é, eu vendo isso. Eu vendo um sonho, eu vendo uma verdade e eu vendo a minha imagem. Aonde eu entro de cabeça erguida. Se a pessoa vier tratar, ele vai sentar. Se ele tiver uma revolta, qual é a revolta? Eu vou sentar com ele, vou conversar e vou explicar pelo A mais B como se chega ao C. E tenho certeza que eu vou me sair bem, porque é o mínimo, né? Então a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Transparência, né? É credibilidade. É a forma mais fácil aí de você realmente conseguir fazer um negócio que ninguém vai sair lesado. É ter transparência ali. É quem está comprando saber dos riscos, quem está deixando ali na troca também ser honesto, né? Porque não é só a arte de vender, você também precisa exercer a arte de comprar, né? Porque se você faz uma compra errada, o prejuízo é seu, né? O cliente vai lá, tá aí meu carro, avalia aí. Serve? Quanto você vai pagar? Tanto, se vira. Então, se tem alguma coisa para fazer, a gente tenta fazer a manutenção preventiva. Às vezes a gente vende um carro, por que atrasa? Porque uma entrega, hoje eu estou pedindo às vezes 4 dias, 1 semana para entregar o carro, porque a gente acaba vendendo um pouco mais, então
a manutenção hoje não depende só da gente, a gente depende dos agregados, do mecânico terceirizado. Às vezes o cliente fala, poxa, mas você não me entregou o carro. Até nesse bate-bola, a gente passar para o telespectador o porquê às vezes alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho. Porque às vezes não depende de você, você depende do cara estar com espaço, você depende do mecânico liberar um outro carro para mexer no seu. Às vezes, olha, essa peça não está legal, precisa comprar. Compra a peça, é óbvio que a gente vai tentar buscar uma peça com um preço um pouco melhor, porque em tudo a gente ganha. A gente ganha na compra, ganha na venda, ganha na manutenção, ganha na arte de fazer tudo. Então, é um conjunto de situações onde a gente procura fazer bem feito. Eu tenho amigos meus que falam assim, pô, estou precisando de tal coisa, eu sei que você é bom nisso, compra para mim, vê para mim, e eu falo, pô, por que não? Então, a gente tenta fazer a coisa de uma maneira que fique correto, fique certo, e a gente acaba fazendo da maneira correta e o cliente sair satisfeito. Essa é a nossa satisfação, o cliente satisfeito, a ponta é essa. E essa capacidade, né, de avaliar um carro, de saber realmente fazer esse negócio, veio com o tempo, né? Vem com o tempo. Eu digo que existem carros assim que de olhar eu já sei se o carro é pintado aqui, é pintado ali, eu olho a estrutura, já sei se é batido. Tem horas que eu estou em tal lugar, assim o carro passa. A gente fica viciado, né? Tem hora que a gente tem que se controlar, porque senão a gente fica vendedor de carro 24 horas. Mas eu digo assim, que o conhecimento, eu acho que a maior faculdade que existe é a faculdade da prática. Você aprende jornalismo na faculdade, mas você vem para cá, você faz entrevista, você... Então, eu digo que a arte da guerra é na guerra que você aprende, não é no livro. Então, é no campo de batalha. E a arte de avaliar um carro, de aprender, de errar, de acertar, é avaliando. Só erra e só acerta quem faz, né? Quem critica só, falar, a gente diz assim, papagaio fala, mas não escreve, então é difícil. É bem isso, bem isso aí. Não é fácil, né? Não é fácil. Realmente é um mercado que, é como você falou, tem que ter credibilidade, né? E você vende além dos sonhos, né, das famílias, muitas pessoas chegam ali na necessidade, às vezes, de comprar um carro, ou então de realizar mesmo, né, esse sonho de ter um carro. A gente sabe que hoje transporte público não é fácil, não. Às vezes você demora muito para chegar no trabalho, sim. Então o carro acaba otimizando muito, sim. E quando a gente fala em família, então a situação muda. Então realmente, além disso tudo, você precisa ter essa clareza quando você vai tratar ali com o seu cliente, e é isso que faz a diferença no mercado, porque muitos surgiram, né? Poucos permaneceram. Essa observação sua é muito bem falada. Quanta gente esteve no mercado, quantos estiveram, quantos estão e quantos ficarão e continuarão. Então eu digo assim, a gente vem de uma estrada onde a gente começou lá atrás, há muito tempo, quantas crises não se passou, a gente superou, teve dificuldade. Eu digo que dificuldades tem todos os dias, a gente vive num mercado muito instável, é crise daqui, é crise dali, guerra de não sei do que, pandemia. Então, eu digo assim até para a minha equipe, o mercado, você tem que ser profissional, você tem que ter credibilidade e você tem que ser transparente quando você trabalha com o seu cliente, para que ele entenda que você recebe a família dele como se fosse a sua família. E você tem que ser claro, porque eu acho que você dá um tombo aqui, você toma 2 ali, isso não existe. Você tem que fazer a coisa para o seu semelhante, eu digo assim, como se fosse para você. Você tem que inverter o lado. Você gostaria do que você está fazendo que fizesse com você? Então, se você pôr essa prática acima de tudo, não tem como dar errado. Você vai fazer a coisa certa, você com certeza irá acertar, porque é como eu digo, errar a gente vai errar. E corrigir o erro é uma virtude. Exato. E a gente está aqui, às vezes, para corrigir um erro. Ou quando não é que a gente vai errar, as coisas, vamos dizer, a consequência, uma situação pode acontecer de haver pelo meio do caminho uma consequência de um erro ou de alguma coisa que vai acontecer dentro de uma negociação. Mas a gente tem que estar aqui e atender a expectativa do cliente, que às vezes o cliente quer falar, ele quer desabafar. Pô, meu carro, está acontecendo isso. Traz o carro, vamos ver o que é. Então eu tento sempre entender e escutar meu cliente. O que eu posso ajudar? Até às vezes numa coisa que não tem garantia. Olha, não tem garantia. Vamos ver certinho? Antes de falar não, vem que o não já tem. Vamos tentar um sim. É o que eu tento fazer. Isso faz toda a diferença, toda né? a diferença. Bom, a gente falava, né, agora no primeiro bloco, de como você
se tornou essa potência que é no mercado automotivo. Agora, a gente também observa que você tem uma facilidade com as câmeras, uma comunicação. Também, claro, tem ali o quê de vendedor, né? Quando a gente vê, inclusive nas propagandas que são passadas aqui na Rede Família, você tem o apoio ali do seu amigo, né? Que está sempre ali do seu lado, que inclusive foi muito esperado hoje aqui. Ele falou assim, eu falei assim, ó, vou levar você para uma entrevista. Eu falei, não, você não vai agora não. Se for sucesso, você será mais sucesso ainda numa próxima oportunidade. O Vilinha já é sucesso, né? De onde saiu essa criatividade? Foi você que criou o Vilinha? Olha, eu não lembro se fui eu, mas eu lembro assim, quando começou, foi uma coisa muito natural. Então, eu lembro a primeira vez que eu fiz televisão, que foi muito lá atrás, vamos fazer uma propaganda, tal, marketing televisivo, tal, porque é interessante. Na verdade, tudo começou e a gente não sabia como lidar com tudo isso, porque a televisão ela é muito imediatista. O cliente que está nos assistindo ou o cliente que acompanha um comercial, às vezes ele já quer ligar. É normal, é do meio. Ele viu, ele vai ligar. Então, quando começou tudo isso, no primeiro programa que eu fiz, numa outra emissora, o negócio era punk. O telefone eu não sabia o que fazer, porque a gente acaba ficando meio perdido, porque é uma coisa nova. E eu lembro que meu pai era vivo ainda, que Deus o tenha, e meu pai falava assim, pô, mas você está gastando dinheiro com televisão, meu irmão, pô, nós estamos muito na mídia. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa comigo, quem não é visto não é lembrado, isso é uma verdade. E eu não preciso falar nomes de algumas pessoas que fazem mídia ou de algumas grandes empresas que fazem e são lembradas. Você pensa num refrigerante, opa, vou tomar não sei o quê. Então, eu digo que tudo é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Aí você fala assim, essa comunicação, então a televisão aconteceu. E por que essa comunicação? Eu era o tipo de feirante que levantava de madrugada e eu tinha que ser comunicativo com os meus clientes. Então eu tinha que falar para a Dona Maria, mulher bonita não paga, mas não leva, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Isso acontece muito no vendedor de varejo. Então, esse dom e essa arte de comprar e vender e se comunicar vem da feira. Eu sou da época que na feira se gritava, na feira se chamava o cliente. Então eu trago isso comigo. E é uma coisa que vem através do tempo. E agora, aí tem gente que fala assim, o que eu costumo muito frisar, eu gosto muito de, apesar de falar rápido, apesar de estar gravando rápido, é óbvio que a gente tem que ter um pouquinho de cultura. Eu sempre digo assim, estudei bem, estudei nos melhores colégios de Campinas, estudei num colégio que antigamente, para entrar nesse colégio, hoje chama-se ETCAP, posso até falar, né? Eu estudei no ETCAP, estudei no COTICAP, quando era COTICAP, eu era garoto, eu estudei no Sagrado Coração de Jesus, eu fazia um curso técnico lá que se chamava Programação de Sistemas. E meu pai, com aquele portuguesão, eu tinha que trabalhar e estudar. Eu fui reprovado no Colégio das Freiras. Não pago mais colégio, se vire, vai se virar, vai fazer cursinho, vai prestar e vai entrar num colégio do Estado. Aí eu prestei Cutuca e prestei Coticap e entrei no Coticap, até pelo o curso que eu queria, e eu fiquei 4 anos fazendo bioquímica no Coticap. Depois eu prestei engenharia química, não entrei, e engenharia de produção na Federal de São Carlos, não entrei também. E entrei em matemática na PUC. Comecei e não terminei. O que eu quero dizer? É óbvio que a gente, a gente tem a comunicação, a gente tem que ter, eu falo comunicação, quando existe comunicação tem emissor e receptor. Então você comunica, você é um emissor e tem um receptor face à comunicação. Então, a gente tem que ter um pouquinho, por isso que eu falo, estudo é tudo na vida de todos, até o jovem que de repente está nos vendo, não deixa de estudar nunca na vida, porque o estudo abre a cabeça, abre os horizontes. Eu falo para os meus filhos, para os meus amigos, estude, vá buscar. Eu tenho dificuldade no estudo, se fosse fácil. Eu tenho um sobrinho agora fazendo medicina, até comentei com o gerente de seu Carlos, falei, olha, eu falei para o meu sobrinho, ele falou, pai, tio, o que eu faço? Faço medicina? Eu falei, não, tenta mais um ano de cursinho para entrar numa federal. Então, o que eu quero dizer? Tem oportunidade de estudar? Estude. Então, estudo abre o horizonte, te dá, vamos dizer, a bagagem de você fazer tudo o que você vai fazer na sua vida. Mas volto a dizer, a maior faculdade é a faculdade da vida. É a vida. É na arte da guerra,
é no pátio, é no território, é no dia a dia que a gente adquire tudo isso, e ao longo do tempo foi isso que eu adquiri. Essa experiência de tentar falar, ter essa facilidade. Falo até demais, senão o programa vai inteirinho, vai ficar comigo aqui, a gente não vai deixar. Vai falar assim, imagina, pô, você o programa é seu. Você tirou a Juliana. Não. Então, mas às vezes a gente tem vontade de falar da trajetória, mas é para, de repente, entender essa comunicação, de onde vem, como vem, o que se ajustou a isso, o que se agregou para que isso funcionasse. Além dessa facilidade, óbvio, a gente nunca deixar de ter o conhecimento. Isso é muito interessante. Não esqueça, o conhecimento é importante sempre. Às vezes as pessoas olham de fora e imaginam, né? Poxa, mas ele teve sorte, né? Não foi sorte, não. Foi muito trabalho. Ou se quiserem falar que é sorte, que sorte que ele teve, né? De ter muito trabalho, que sorte que ele teve de ser esforçado, que sorte que ele teve de estudar quando pôde estudar. Porque às vezes a oportunidade chega, mas a pessoa não se preparou para ela. E aí a oportunidade passa, né? Não tem aquele ditado que cavalo selado passa uma vez só? Então você tem que estar pronto para as oportunidades que aparecem na sua vida. E estudar é fundamental para qualquer atividade que você for exercer. Carlão fez matemática, né? Foi bom, porque hoje ele consegue fazer todos os cálculos ali certinho, Você sabe que né? eu falo que a nossa vida é matemática. Quando você fala nem tanto o céu, nem tanto o mar, nem tanto a terra. É nem tanto, é mais ou menos. Então a matemática, eu costumo dizer que tudo é matemática. Tudo que você faz em demasia te faz mal. Sim. Tudo tem que ser calculado. E a matemática está presente na nossa vida constantemente, né? Os maiores matemáticos e físicos são lembrados até hoje. Então, a gente tem que pensar que tudo tem que ser equilibrado. Se não tiver equilíbrio, a gente não consegue ter essa dimensão, essa tranquilidade, esse domínio das coisas. É matemática, literalmente. E falando em matemática, tem muita gente em casa fazendo as contas na expectativa de comprar o primeiro carro ou então trocar de carro. Nesse momento, Carlão, você que sabe tudo do mercado automotivo, qual que é o melhor negócio a se fazer? É comprar o carro zero? É comprar o seminovo ou procurar um usado bom? Quem está em casa, a gente sabe que nem todo mundo tem ali, às vezes, condição de comprar à vista, vai optar talvez até por um financiamento. O que é melhor fazer nesse momento? Quando você fala, vai opinar por comprar um carro usado, um seminovo ou zero. O zero é o sonho de qualquer ser humano que é um zero cheirando novo, bacana. Não tenho essa condição. Tá, meu dinheiro não dá para comprar um zero. Compre um seminovo? Compre um seminovo de qualidade ou compre um usadinho de qualidade. Ah, como que eu compro? A taxa de juros. A taxa de juros, falar que está baixa, está alta, pode ser melhor. A gente sempre pode dizer que pode abaixar a taxa de juros. Vai depender muito aí do nosso governo, aí, do nosso presidente, aí, fazer as coisas andarem. Ok. Agora, é óbvio que quem pode pagar à vista, paga à vista. Quem tem um cartão de crédito, eu estou dando uma dica aqui. Ah, eu comprando um carro de 30, eu tenho 15 no cartão, faço em 24, consigo pagar, que hoje tem cartão de crédito fazendo em 24. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Eu falei isso hoje para uma pessoa tomando café da manhã. A nossa vida, tudo que a gente faz, a gente tem que ser futurista. Não pense aqui, pense ali. Por quê? Porque ação-reação. A conta vem. E depois, agora eu não consigo pagar. Aí vem a perda, que você vai tentar revender. Então pensa bem, o usado com qualidade é um bom negócio, o seminovo é um bom negócio. Então vai muito da posição social de cada um. É pensar o que se encaixa para mim, o que eu tenho condição de comprar. Consigo pagar à vista? Vou pagar à vista. Meu pai era aquele portuguesão que não queria fazer conta. Não, se eu não tiver para comprar à vista, eu não compro. Eu quero pagar no dinheiro. Então, Carnê nem pensar. Nem pensar. Meu pai, a primeira vez que a gente tentou fazer um financiamento para ele, era, vamos dizer, dono de várias propriedades, tinha dinheiro, foi negado o crédito dele, porque ele não tinha score. Nunca comprou nada, nem alguma coisa nas Casas Bahia. Tudo que ele comprava era à vista. Era aquele português que comprava tudo à vista. Óbvio que o score hoje está atrelado à pessoa que tem crédito na praça. Mas é que, como eu digo, o que é bom? Cada um, o que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Então, cada um tem que saber o que casa melhor, o sapato que serve melhor no pé dele. Ah, isso aqui casa melhor para mim, vou fazer isso aqui. Ah, vou pagar à vista. Ah, vou dar 50%, porque a taxa de juros também está atrelada de acordo com a entrada. Se você dá 10% de entrada, a taxa de juros é uma.
Se você dá 20%, a taxa é outra. Então tem até 40% ou 50% de entrada. A taxa de juros cai. E a aprovação melhora. Ela fica mais fácil. Então tudo é uma condicional e é uma maneira. Então o que é bom para você às vezes não é bom para mim. E o score seu é um, cada um tem o seu score. É como se fosse uma impressão digital, né? Uma impressão digital. Cada um vai ter a sua. Então é se atentar a isso. Às vezes vai fazendo o nome, o casal, ele faz o nome do marido. Quanto que ficou? Ficou 1.000. De repente faz o nome da esposa, ficou 900. Pode acontecer isso. Já vi acontecer isso. Então é se atentar bem. Agora, toda a equipe de uma loja tem que ser orientada para fazer esse trabalho, para orientar o cliente. Olha, o nome do senhor tem conta onde? O senhor compra onde? Como é que ele consegue orientar o cliente a fazer o melhor? E a pessoa bem intencionada vai estar sempre fazendo o melhor para o cliente, para fazer hoje, amanhã e depois. Essa é a nossa ideia. Não adianta comprar emocionado, não, porque depois vai chorar de emoção. Cuidado com a emoção. Controlar a emoção sempre. Eu falo que a gente faz muita coisa na emoção. E a emoção, às vezes, ela é perigosa. Tomar cuidado com a emoção. Tem que ir ali um dia, né? Volta no dia seguinte, Sim. conversa com o vendedor, Sim. né? Uma equipe bem preparada Sim. vai realmente abrir esse leque de informações para o cliente. Às vezes oferece para ele um outro carro, que não era nem aquele que ele queria, mas vai atender as necessidades, sim. né? E cabe no bolso. Sim, então, vai ali devagar ali para não dar um passo maior que a perna e acabar tendo problema. Só para aproveitar, existe o cliente que vem para comprar um de 30, leva um de 50. Existe aquele que vem para comprar um de 50, a hora que ele cai na realidade, ele tem que ser orientado, olha, pelo que o senhor quer, eu tenho esse aqui, o senhor quer dar uma olhadinha? Olha, vamos fazer umas contas? Então, é essa atenção que o nosso cliente tem que ter. O nosso público, aí, o nosso telespectador, porque a gente está aqui para ajudar o telespectador, né? Sim. Na verdade, bacana, tal, o que falou tem a ver, então leva isso para o cockpit, que não vai errar. É certeza de acertar. E por isso que, inclusive, né, o Carlão tem aquele slogan que ele fala, e fala com toda credibilidade e com toda certeza de que tem parcelinhas que cabem no seu bolso. Sempre, né? Sempre. A gente tem a parcela, a cor, o carro que vai caber no bolso do cliente. Detalhes, viu, Juliana? Aproveitando, fazer um merchanzinho rápido. Nós trabalhamos, além do usadinho seminovo, nós trabalhamos 0 km, todas as marcas também. A gente tem grandes, vamos dizer, concessionárias em Campinas, com muita credibilidade, mas a gente também está na briga, a gente está buscando a nossa fatia e a gente vai buscar sempre o melhor aí. Na hora do meu cliente buscar um carro zero, a gente vai tentar sempre fazer algo diferente. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Bom, nosso tempo já está acabando. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal a gente poder conhecer o Carlos Fortunato, né? O Carlão a gente vê todos os dias aqui na telinha da Rede Família, mas o Carlos Fortunato, saber como você começou, Sim. como foi toda a sua trajetória, foi muito interessante. Eu tenho certeza que inspirou muita gente que está em casa. Bom, eu tenho que agradecer a você. Deu muita tranquilidade, eu fiquei bem tranquilo. E ao telespectador e à Rede Família, toda a produção, toda a equipe, muito obrigado, gratidão de coração por estar aqui fazendo parte dessa família. Porque hoje, como é que é? Todo dia vocês têm que me ver, não é brincadeira, né? Então, a gente tenta passar transparência, credibilidade e agradecer todo mundo. Muito obrigado. É isso aí, a casa é sua, faz muito parte obrigado, da nossa muito família, obrigado, seja Juliana. sempre muito muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigado. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá!